Pessoal, o Maurício está aqui, pode começar a 102, primeiro a perguntar. Vamos abrir o microfone aqui agora sim. Abrir o microfone aqui para a gente poder conversar com o Maurício Barbieri. Boa noite, Barbieri. Eu queria que você falasse por que não teve a mesma intensidade no segundo tempo, depois daqueles 10 minutos que conseguiu criar 3 chances de gol com o Arthur, com o Alejandro e com o Léo Ortiz. Depois o time acabou se apagando e não conseguiu criar mais chances contundentes. Também se você não poderia ter mexido mais na equipe, uma vez que você, além do Tony Anderson, que entrava no jogo, você também tinha possibilidade de Bruno Henrique, que também na partida do nosso programa, tinha o Milton também, enfim, o Bragantino deixou a desejar no meio de hoje. Boa noite. Eu acho que a gente foi superior ao Corinthians durante o jogo todo, a gente procurou o jogo muito mais. Eu acho que o que aconteceu foi que, em função da maneira do Corinthians de não querer o jogo, de não buscar o jogo, de não arriscar, a gente também acabou ficando com um jogo muito amarrado, né? Então, enfrentou um adversário que só abusou das inversões e não procurava isso, fez com que ficasse um jogo amarrado, um jogo mais lento do que normalmente a gente exerce. Mas a gente criou oportunidades de perigo, precisa aproveitar melhor. Hoje foi um dia que a gente não foi eficiente nas finalizações, os números estão aí, demonstram isso. A gente acabou finalizando muitas bolas para fora ou com pouco perigo, e foi uma das questões que a gente conversou no vestiário, tem que ajustar um pouco mais. Mas também tem pontos positivos, é o primeiro jogo em que eu dirijo que a gente não sofre gols. O Corinthians é uma equipe muito perigosa nas bolas paradas, a gente conseguiu conter bem isso e praticamente não sofreu risco em função deles, mas é evidente que o resultado é insatisfatório. A gente entrou em campo para buscar outro resultado, por questões de circunstância do jogo, não conseguiu fazer o resultado que nós queríamos. Rodrigo, pode perguntar. Boa noite. Hoje foi a primeira partida do Bragantino em todo o campeonato que o time não tomou gol. Eu queria que você avaliasse a defesa do seu time e a volta da Adriana na lateral, como você viu a partida dele, com o Raul ali no meio, hoje sem o... Eu acho que ele fez uma partida segura, não só ele, mas toda a equipe. Volto a dizer, o Corinthians praticamente não criou situações de perigo, chegou muito mais em faltas laterais, escanteios e tal. Quando teve oportunidade, a gente bloqueou a maioria das finalizações. Algumas finalizações de longe, só que não criaram grande problema para o Júlio. Eu acho que, de uma maneira geral, a equipe foi bastante consistente defensivamente e o Aderlan fez um jogo bastante seguro, melhor do que os jogos que ele vinha fazendo nesse sentido. A gente conversou com ele durante a semana, fico feliz pelo desempenho dele nesse sentido. Eu acho que realmente o que a gente poderia ter explorado um pouco mais era que a gente podia ter criado melhores oportunidades e ter sido um pouco mais eficiente. Oi Maurício, tudo bem? Aqui é o Felipe do Globoesporte.com. Estou com a máscara aqui do lado, porque eu estou aqui no estádio. Maurício, a minha dúvida, daqui de onde a gente está, eu consegui ver você saindo após o jogo e você fez um desabafo. Se eu entendi certo, você falou, isso não é futebol. Foi isso mesmo? Ao que você estava se referindo quando você falou isso? Boa noite, Felipe. Não lembro de ter comentado nada nesse sentido, não. Eu fiquei bastante insatisfeito com o nível da arbitragem, mas não consigo apontar nenhum lance capital. Eu achei só que faltou muito critério nas decisões, mas é uma coisa pessoal. Como eu disse, o Corinthians veio para não jogar, né? Para amarrar o jogo, enfim, para fazer um jogo cadenciado, enfim. Mas é uma característica que eles já vêm demonstrando em outros jogos, e aí faltou a nós competência para tentar sair dessa armadilha, tentar circular um pouco mais rápido e criar melhores chances. Nós tivemos algumas boas chances, mas não soubemos aproveitar. Boa noite, Maurício, Angelito da TV Bandeirantes. Eu queria saber primeiro, qual foi a sua motivação para substituir o Bruno Tubarão? A gente
sabe que o Tubarão estava chegando, não estava finalizando, mas estava conseguindo ganhar na frente. E de repente você tirou um jogador que estava aí junto com o Arthur, chegando junto ali no ataque. O que te motivou a substituí-lo? Ou foi ele que pediu para sair? Boa noite. Não, ele não pediu, mas a gente sentiu que ele estava perdendo um pouquinho de intensidade, já não estava mais conseguindo levar vantagem em cima do Fagner na velocidade e já não estava mais conseguindo pressionar as diagonais que o Fagner tentou abusar bastante no segundo tempo e recompor. O PH vinha entrando bem nos últimos jogos, a opção foi por ele entrar lá para tentar dar um pouco mais de intensidade de dinâmica, mas a gente não conseguiu explorar isso no final do jogo. Boa noite, Maurício. É Silvio Loredo, Bragança Jornal. Esse é o 6º jogo que você comanda o Bragantino. Uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. São 6 pontos conquistados em 18 disputados. Percentual aí de 33,3, um percentual superior do que o time tem no geral. Nós poderíamos dizer que você já está contente com aquilo que você está vindo, o time já atingiu aquilo que você quer do time nesse campeonato, ou ainda está faltando alguma coisa? E se está faltando, o que está faltando, Maurício? Boa noite, Loredo. Não estou satisfeito, não sou só eu, o elenco não está satisfeito, assim como a torcida, a gente sabe disso, a gente tem condição, até pelo que vem apresentando, de estar em outra posição na tabela, e o que está faltando é a gente transformar esses bons rendimentos dos últimos jogos em resultado, é o que está faltando. A gente precisa agora começar a não apenas desempenhar bem, a gente tem mantido uma regularidade, mas precisa transformar isso em vitórias, transformar em pontos, e a gente está discutindo isso. É evidente que isso não acontece só porque eu quero, não acontece num passe de mágica, então a gente tem procurado ajustar algumas coisas, e uma delas é que a gente precisa ser mais eficiente. No jogo contra o Ceará, que a gente foi eficiente nas finalizações, mesmo tendo oportunidade de fazer mais gols ainda, a vitória veio. Nos outros jogos, quando a gente acabou pecando um pouquinho nisso, a gente deixou a desejar. O ponto positivo, como vocês mesmos demonstraram, é uma evolução defensiva, a gente também vinha conversando sobre isso, mas agora a gente precisa ser mais eficiente no ataque para poder matar os jogos. Barbieri, boa noite, Everson, 102 FM. Eu queria te perguntar sobre essa saída com a bola do Bragantino depois do sistema de defesa. No jogo passado você utilizou com a ausência do Ricardo Hiller, o William Correa contra o Vasco, ele fez uma boa partida e hoje, depois da suspensão, o Hiller retornou como titular. Ele tomou o 7º cartão nessas rodadas do campeonato, já cumpriu 2 suspensões e hoje, inclusive, tomou um cartão depois do meio de campo. Quais são os números que dão essa consistência e que fazem com que você tenha a convicção de que o Ricardo Hiller tem que ser o titular nessa primeira posição e não, por exemplo, o William Correa? Boa noite. O William é um excelente jogador, assim como o Hiller, mas são características diferentes. O William tem uma característica de controlar um pouco mais o jogo. O Hiller já é mais agressivo, é mais combativo, até por isso o número de cartões que você frisou. Como a gente entendeu que ia soltar mais o Raul, né? Principalmente no primeiro tempo ele fez boas passagens pela linha de fundo e o Lucas também, a gente precisava ter um jogador ali com uma capacidade de marcação um pouco melhor e foi essa a escolha pelo Hiller. Mas o William também, como você frisou bem, fez um bom jogo contra o Vasco e pode ser que ele possa vir na próxima partida ou em partidas futuras, a gente vai avaliar isso com calma. Boa noite, Barbieri, Mário do Rio de Atibaia. Como você analisa os 90 minutos do Bragantino hoje contra o Corinthians? Um jogo que aos 90 minutos teve poucas finalizações, poucas criações de ambas as equipes. Olha, eu acho que é um... Sua análise durante os 90 minutos. Sim, eu já falei um pouco sobre isso. Eu acho que a gente enfrentou uma equipe que amarrou o jogo inteiro, porque quando tinha a bola não se propunha a tentar jogar, abusava das diagonais longas e pouco criava. Isso dificultava para a gente até conseguir roubar uma bola e acelerar o jogo. Nas poucas vezes que a gente conseguiu, a gente levou bastante perigo, né? E quando nós tínhamos a bola, era uma equipe que baixava bastante o bloco, defendia lá dentro. Tem bons zagueiros, o Gil com uma estatura muito boa, o Avelar também. E faltou a gente ter um pouco mais de velocidade, ser um pouco mais incisivo para criar melhores oportunidades. Agora, a característica
desse jogo é uma característica que vem acompanhando a equipe adversária já há alguns jogos. E não estou falando isso de juízo ou não, cada um faz o jogo o que quer. Eles vieram e fizeram esse jogo aí, faltou a nós competência e eficiência para conseguir furar durante os 90 minutos. Agora, a gente foi superior ao Corinthians o jogo inteiro, controlado, buscando as chances, infelizmente faltou eficiência. Ô Maurício, com relação às finalizações, hoje, principalmente ali no segundo tempo, o Bragantino teve uma sequência de 4 finalizações abertas, seguidas, e ali pecou mesmo, né? Teve a chance, conseguiu o espaço para finalizar diante de um time tão fechado, mas pecou. Como é que está essa questão das finalizações? Como é que você avalia? Pode ser nervosismo, pode ser questão de que às vezes está treinando, mas na hora do jogo não está conseguindo repetir. Como você avalia, principalmente essa questão de finalizações? Olha, é difícil fazer uma avaliação objetiva, né? São lances que a gente tem que olhar com calma. Uma coisa é o calor do jogo, uma coisa é você ver na filmagem a distância. Nos treinamentos o aproveitamento tem sido bom, até por isso que nos dá confiança de que os gols vão sair. Mas sem dúvida nenhuma hoje a gente acabou pecando um pouquinho. Eu acho que em alguns momentos até... por querer buscar o resultado, nós fomos ansiosos e tomamos algumas decisões ruins, chutando bolas de longe que a gente poderia trabalhar um pouco mais. Mas é um conjunto de coisas. Esse é um tema muito difícil de você apontar ou é isso ou é aquilo, né? Se a resposta fosse tão simples, a gente resolveria com o maior prazer. Barbieri, boa noite, é o Tacho Capossi, novo da 102 FM. Desculpa, não estamos no Brasil, então eu vou fazer essa pergunta em relação ao porquê de a equipe não ter mantido a mesma intensidade na segunda etapa, porque executou 3 finalizações boas, né, com o Léo Ortiz, com o Alejandro, com o Arthur, mas depois acabou não conseguindo manter esse ritmo. Você não poderia ter feito mais alterações também? Ter colocado na equipe também o William Correia, que é um jogador que atuou bem contra a equipe do Vasco da Gama, o próprio Williton, que eram opções de qualidade? Sim, enfim, a questão das substituições é muito subjetivo, né? Eu fiz aquelas que eu entendia que podiam acrescentar para nós naquele momento. A gente estava com o jogo relativamente controlado. A ideia de colocar o Tony ali e trazer um pouco o Lucas para segundo com a saída do Hiller era ganhar essa chegada do Lucas de trás e ganhar opções com o Tony na frente. É um jogador que prende bastante a bola, que tem uma boa enfiada de bola, pode jogar tanto como um atacante mais centralizado como um segundo atacante. E o PH é um jogador de velocidade, né? E a gente entendeu que naquele momento os dois podiam ajudar a gente. Eu não entendi que a gente ia ganhar em intensidade fazendo essas outras trocas que você falou, faz parte da análise do jogo. O treinador também está errado, está sujeito a errar em alguns momentos, mas é avaliar com calma durante a semana, acompanhar os treinamentos e corrigir para o próximo jogo. Barbieri, próximo jogo já é quinta-feira contra o Inter. O Inter está brigando para ficar lá em cima nas 4 primeiras posições. Você mesmo já disse aí que não está contente, tem parte do elenco que não está contente. Então, o que se pode dizer para corrigir momentaneamente o Bragantino para que entre em campo na quinta-feira e consiga um resultado positivo, uma vez que o jogo em Bragança Paulista? Primeiro, eu gostaria de frisar que eu estou insatisfeito com o resultado, não estou insatisfeito com a equipe, não estou insatisfeito com a dedicação, com o trabalho, com o compromisso dos jogadores, pelo contrário. Eu venho falando bastante do rendimento nos últimos jogos, só não estou frisando hoje porque eu não quero cair em repetição, né? Eu sei que a torcida está esperando o resultado, assim como todos nós, então é um discurso que já está batido, a gente já sabe que vem apresentando um bom rendimento e precisa transformar isso em vitórias. Eu acredito que na quinta-feira a gente vai enfrentar um adversário que venha para buscar o jogo, que venha para tentar jogar mais futebol, e aí a chance da gente ter um jogo melhor e ter mais oportunidades, inclusive até por ambos os lados, é melhor. A gente precisa se preparar, analisar com calma o Inter, procurar manter uma intensidade do começo ao fim e ser mais eficiente. É o que faltou hoje para nós, eficiência. Seu microfone está no mudo, Lúcio. Bom, agora sim. Desculpa, Maurício. Eu me lembro que depois do jogo do Ceará,
eu cheguei a comentar que esse ano, pelo visto, nós teríamos um campeonato brasileiro diferente em virtude da pandemia. Mas é histórico, a gente sabe que o segundo turno do Brasileirão sempre é mais difícil. Tá? Você tem que correr atrás, buscar pontos no segundo turno é mais difícil. Até que ponto permanecer, não conseguir sair dessa zona do rebaixamento, está também já afetando o emocional do grupo e talvez afetando algumas atitudes erradas, que nem você falou, algumas jogadas equivocadas. Isso já começa a incomodar mais do que o normal, o fato de não conseguir sair lá de baixo, Maurício? É difícil responder de forma objetiva, né? Eu acho que a gente trabalhando e buscando a vitória o tempo inteiro, independente da situação na tabela, esses erros de ansiedade podem acontecer, é uma coisa que a gente tem que corrigir. Sem dúvida nenhuma, a gente está numa zona incômoda, sabe disso e vem trabalhando e vem se dedicando bastante para sair dessa zona incômoda. O primeiro passo seria a gente conseguir apresentar bons rendimentos, entendendo que o resultado vai vir como consequência, né? E eu acho que a gente conseguiu essa estabilidade de rendimento nos últimos jogos. Acho que hoje o jogo de hoje ratificou um pouco isso, mas a gente precisa transformar isso em resultado e em vitória. Agora, a ansiedade só vai atrapalhar a gente nesse momento. A gente precisa ter calma e tranquilidade, ajustar os detalhes no treinamento e, volto a dizer, ser mais eficiente. Ponto positivo é que a gente tem sofrido cada vez menos gols e hoje não sofreu gols. A gente tem que, daí para cima, desse degrau para cima, procurar não sofrer gols, tentar criar melhores oportunidades e ser decisivo. Não são todos os jogos que a gente vai ter 10, 15 oportunidades, então a gente precisa aproveitar melhor quando a gente tem. Esse é um ponto pacífico entre a comissão técnica, entre o elenco, acredito que até entre vocês, a gente aproveitar melhor as oportunidades e fazer os gols. Barbieri, 1/3 desse campeonato brasileiro. Agora você teve aí 2 semanas para trabalhar, um pouco mais de tempo até para analisar o que é esse elenco do Bragantino visando todo esse campeonato. E eu falo campeonato brasileiro, vem aí a Copa do Brasil, já um adversário forte, que é o Palmeiras no confronto de fase de oitavas de final. A gente nota alguns setores com um rendimento ainda abaixo do que nós já acompanhamos em outro momento do Bragantino, como o caso das laterais, tanto a esquerda quanto a direita. Agora, com um pouco mais de calma, você pôde analisar esse elenco? O elenco está fechado para a sequência da temporada. Você entende que sejam necessárias contratações? E se houver, quais seriam os setores? Olha, eu pude conhecer mais o elenco, mas apesar do tempo aí que você falou, eu ainda não conheci todos os jogadores do elenco. O Everton, lateral direito, por exemplo, ainda não treinou comigo. O Trone foi a primeira semana em que o Trone treinou com a gente, tanto é que entrou ali 10, 15 minutos do jogo. O Vitinho, que seria o substituto natural do Claudinho, né, em função do Claudinho não ter tido condição de jogo, também não pude conhecer e trabalhar com ele. Tem alguns outros jogadores que eu tive pouco tempo de trabalho, mas é evidente que desde o primeiro dia até agora eu conheço melhor. A gente vem conversando com a direção nesse sentido, sobre eventuais contratações. Não existe uma avaliação de que existe uma urgência nesse sentido, até porque se isso vier a acontecer, a gente precisa ter bastante critério e bastante firmeza na escolha para que sejam jogadores que possam vir e ajudar a fazer a diferença. A ideia não é encher o elenco, nós temos um elenco em bom número. O que a gente precisa agora é conseguir fazer com que os jogadores rendam o mais próximo possível do potencial que todos eles têm, né? Alguns vêm oscilado um pouquinho em relação aos jogos, mas é natural, até pela juventude, pela idade de muitos. A gente precisa estabilizar isso e transformar esse bom rendimento que a gente tem tido em resultados. Valeu, Maurício. Valeu, pessoal. Já passo a programação para vocês.